Opa, você ainda tem dúvida com relação a essa parte de replantio? Você sabe por que é que às vezes pode dar errado e a sua planta apodrecer? Você perder uma planta grande ou mudinhas na hora que você faz aí a troca do substrato ou troca de vaso? Então, eu vou te mostrar algumas plantas que estão aqui em cima, alguns detalhes sobre elas e com certeza algum desses detalhes aqui vão te ajudar a entender melhor essa questão. Então tem aqui umas 3, 5 plantas diferentes, 6 aqui, cada uma delas tem um detalhe diferente que você vai achar interessante. Olha só, entre esses detalhes que podem trazer algum problema durante esse replantio, a gente tem aí substrato ruim, aquele substrato que tem alguma característica que pode atrapalhar, ou ele não é bem drenante, ou o pH é ruim, ou seja, tem vários detalhes relacionados a esse substrato. Além disso, ainda tem a questão do clima, um clima ruim, ou uma temperatura que não está muito adequada, uma temperatura mais fria, dependendo de qual que é a época do ano, e como é que está aí o clima na sua região. Tudo isso pode atrapalhar um pouco. E, além disso, tem até alguns detalhes com relação a um replantio mal feito. Eu estou com uma planta aqui que eu ainda vou fazer a limpeza dessas raízes, vou retirar algumas raizinhas aqui por cima, mas para o final eu mostro esses detalhes aqui. Enquanto que eu tenho outras aqui, como por exemplo essa daqui já está bem mais limpinha, tem umas marquinhas brancas aqui, são raízes que estavam aqui por cima e que estavam bem enroladas aqui, estavam atrapalhando inclusive a aparência da planta. Essas aqui elas não vão causar um problema, um risco para sua planta apodrecer, mas elas acabam deixando aí uma situação um pouco ruim na hora que você vai fazendo o levantamento. E aqui as raízes elas já estão bem soltinhas, bem limpas, que é uma situação mais ideal, mais adequada para já deixar a sua planta pronta para fazer esse replantio, essa troca de vaso e de substrato. Mas, olha só, muita gente, na hora de fazer esse replantio, fica na dúvida se já vai adubar ou se não vai adubar, se essa parte vai influenciar na sua planta, se ela vai ficar gordinha, se ela vai crescer bastante. Aqui eu tenho um exemplo que é incrível, um exemplo que é extremo. Esse vaso aqui de 5 litros, eu vou te mostrar mais perto aí, e ele já está rasgado, a planta conseguiu rasgar esse vaso. Eu já tinha visto rosa do deserto quebrando um vaso de barro, mas esses vasos de plástico, eu ainda não tinha visto isso acontecer. Mas você pode ver aqui agora que elas são capazes até mesmo disso. E por que que isso acontece? Como é que faz para essa rosa do deserto crescer tanto e até mesmo chegar ao ponto de rasgar o vaso? Inclusive essa planta que eu já mostrei ela antes, quando ela estava pequenininha, eu vou colocar o nome dela de destruidora de vaso, porque ela já destruiu alguns vasos por aqui. Mas o que que acontece? Na hora que você junta todos os detalhes de um ótimo cultivo, a parte de clima, a parte de um substrato muito bom, a parte de adubação, e é claro, não pode faltar a genética. As rosas do deserto elas vão ser um pouco parecidas com você, um pouco parecido com a gente. Ou seja, se você ficar só comendo e não fizer aí uma atividade física, não pegar um pouquinho de sol, a saúde também não vai ficar muito boa, não é verdade? Com a rosa do deserto também, se faltar algum desses detalhes, se faltar o sol, se faltar a água, ela também não vai ter um bom desenvolvimento. E é claro que não adianta você ter um cultivo perfeito, não é toda a rosa do deserto que vai ficar enorme, que vai crescer rápido. Ela também vai precisar de ter uma genética, de ter um potencial para conseguir ter e fazer esse feito aqui de destruir um vaso depois dela crescer muito. Inclusive essa planta está com 1 ano nesse vaso, em 1 ano ela foi capaz de sair de um vaso de 1 litro, um vaso como esse daqui, e passando para um vaso de 5 litros ela cresceu ao ponto de conseguir rasgar esse vaso. Então esse é o detalhe, tá? Para você conseguir um feito como esse, com uma planta que é realmente diferenciada, você precisa conseguir escolher uma genética, você precisa ter até um pouco de sorte, talvez. Mas com o tempo, à medida que você vai ganhando experiência no cultivo, você vai conseguir observar até esses detalhes. Por que que uma rosa do deserto vai ficar mais alta, mais fina? Inclusive eu estou com uma outra ali para fazer esse replantio, fazer essa troca de vaso, que ela já está bem alta, já está com mais de 1 metro, ela é um pouco mais alongada e tem uma estrutura completamente diferente dessa rosa do deserto aqui. Bom, tá vendo só que tem detalhes relacionados a cada planta, não é só um cultivo perfeito, não são só os detalhes do replantio, do vaso,
das coisas técnicas que eu mostro aqui para você. A parte da genética, que é mais difícil da gente selecionar, também importa bastante. E olha só que interessante, essa plantinha aqui. Eu já mostrei ela aqui no canal algumas vezes, e é uma planta relativamente pequena. Ela estava com 5 vagens, uma planta super produtiva. E olha só o detalhe, que eu já comentei antes, mas talvez eu não tenha visto. Olha as raízes, como é que elas estão, super abertas. Raiz bem formada, muito saudável, com um monte de raiz. E com certeza essa aqui é uma das características que fez com que essa planta conseguisse ser tão produtiva, tão incrível igual essa daqui. Ela foi nesse último período de produção de sementes dessa daqui. Ela até murchou um pouquinho, mas ela recuperou super rápido. E tudo isso está relacionado com o cultivo de qualidade. O substrato faz parte. E o momento do replantio, que é o que eu vou mostrar aqui para você, é fundamental para você não ter problemas aí de apodrecimento e para a sua rosa deserto crescer bastante, se desenvolver bem. E essa parte do replantio, vamos lá. Vou mostrar detalhes com relação a essa planta aqui. Olha só o tanto que ela está gordinha, bem redonda mesmo. Bom, essa rosa do deserto aqui, eu tirei do vaso já tem alguns dias, deixei ela pendurada, secando, porque eu tive que cortar algumas raízes aqui. E nesse momento, tá, ela estava realmente muito apertada dentro do vaso, o vaso estava quase rasgando, igual essa outra aqui. Não tinha nem um dedo direito de distância do caudex para o vaso. Tinha raízes saindo por baixo, eu tive que cortar essas raízes, porque não dava realmente para puxar e arrancar essa rosa do deserto dentro do vaso. Eu tive que cortar o vaso também no final das contas. Algumas pessoas ficam com receio de cortar as raízes que estão saindo aqui por baixo, preferem cortar só o vaso. E isso pode ser até mesmo perigoso. Por quê? Imagina que a hora que você puxa a rosa do deserto ali de dentro do vaso, e essas raízes vão passando, raspando ali pelos buraquinhos, e ela acaba descascando. Aquela raiz descascada é uma porta de entrada gigantesca para um apodrecimento que pode então subir para dentro do caudex. É muito melhor cortar o que tiver de raiz para fora, o que tiver de raiz torta, e deixar a planta secar mesmo. Passa aí uma canela, um fungicida, tem várias coisas que podem ser feitas para proteger a sua rosa deserta. Mas a pior de todas que você pode fazer é realmente isso, é você deixar aquela raiz fina descascada, ou elas todas tortas, todas enroladas, com um substrato antigo. No caso dessa daqui, o substrato estava até mesmo tão antigo, ou decomposto, na verdade, que é o melhor termo nesse caso, né? Já tinha 1 ano e pouco, ele já estava parecendo um barrinho, já estava preguento. Isso pode acontecer com vários tipos de materiais, até mesmo com a fibra de coco, por exemplo, ela vai decompondo, ela fica mais marronzinha ali, e depois aí de uns 1 ano e meio, às vezes 2 anos, ela já vai ficar bem fininha, bem preguenta e super perigosa para trazer um apodrecimento. Ela vai segurar muita água, muita umidade, e tudo isso acaba virando aí um perigo para a rosa do deserto. Bom, eu vou fazer uma demonstração rápida aqui só para você ver o tanto que essa parte prática ela é simples. Conta aqui para mim, você já fez um replantio de uma rosa do deserto grande como essa daqui, uma gordinha igual essa outra aqui? E depois eu mostro outros detalhes dessa rosa do deserto aqui. Deixa eu afastar para o lado aqui esses materiais. Vou colocar dentro desse vaso aqui, que tem uns 4 litros. Ela estava dentro de um vaso de 1 litro. E eu já vou aumentar 4 vezes o volume, já é o suficiente para ela crescer e florescer bastante. Eu queria um vaso um pouco maior, mas parece que no Brasil inteiro a gente está aí com uma dificuldade, com problema com relação a vasos, aos distribuidores. Aproveita e me conta aqui se está fácil para você conseguir vaso. Eu já conversei com algumas pessoas de Brasília, do Tocantins, e pelo menos muitas pessoas que eu conheço estão com essa dificuldade que eu também estou, que é conseguir vaso num preço bom e numa quantidade boa também. Pegar um vaso ou outro só bem mais caro, isso aí é fácil, a gente consegue, mas comprar aí 200 vasos de uma vez num preço bom e no tamanho ideal está bem complicado nesse período. A pandemia está atrapalhando. Bom, ela vai ficar um pouco afastada aqui do fundo do vaso. Tem um espaço bom aqui para ela continuar crescendo.
E vai ser o suficiente por talvez uns 10 meses, um ano no máximo. Eu vou usar aqui um substrato que já está preparado. É um substrato orgânico e tem bastante areia aqui nesse substrato. E ele já está adubado também. Tem aqui o fósforo super simples. Tem aqui o basacote, que são aquelas bolinhas verdes. E depois eu ainda vou jogar mais alguns outros adubos para complementar essa adubação. Bom, esse momento de replantar é tão simples e tão rápido que quando a gente vê alguma demonstração a gente fica até pensando, nossa, mas é só isso? Por que eu fiz da mesma forma, igual aquela demonstração que eu vi em um vídeo e não deu certo? Por que deu errado? Pode ter dado errado por causa de todos os detalhes que eu comentei anteriormente aqui para você. Às vezes não adianta só olhar para um bolo e pensar, nossa, é fácil, é só misturar aí água com farinha e outras coisas. Se você não souber aquele detalhezinho, não souber da temperatura, a questão do fermento, são todas coisas que você vai preparar antes do replantio. Você não vai fazer agora na hora. Você não vai sair correndo e observar como é que está o clima. Você precisa se preparar para esse momento. E é por isso que uma demonstração simples, assim, rapidinha, de 1 minuto, às vezes até mais, que é fácil da gente encontrar na internet, não é o suficiente para entender o que é que pode dar certo e o que é que pode dar errado. Senão as pessoas não precisavam estudar tanto, né? Não precisava ter agrônomo, não precisava ter médico, não precisavam ter todos esses profissionais que estudam tanto. E hoje em dia a gente tem essa possibilidade de compartilhar esse conhecimento. Só que você precisa entender também que esses detalhes todos, essa parte em que a gente fica aí conversando, os vídeos mais longos que eu faço aqui, cheios de detalhe, mais densos de informação, mesmo que eu não esteja fazendo assim um monte de demonstração, eles são às vezes até os mais importantes do que uma demonstração simples como essa daqui, que é super rápido, fácil de fazer, qualquer um faz, só olhar e repetir. Mas não é aqui que está o segredo. O segredo está nesse conjunto de informação que eu te passei agora. Podem ter alguns detalhes relacionados ao seu ambiente que talvez eu nem saiba que possam te atrapalhar. Por isso você precisa comentar aqui para mim, falar o que é que está te atrapalhando mais aí na sua região. E se eu tiver um tempo, eu vou ter que pegar ali uma tabela climática, entender. Por exemplo, aqui no Cerrado, quando o tempo esfria, ele também fica muito seco. Isso é muito bom para mim. A região do Cerrado tem essa vantagem para cultivo de rosa do deserto e que é semelhante também com regiões do semiárido, as regiões mais para o Nordeste. Tem essas vantagens, mas a gente consegue resolver qualquer problema no cultivo da rosa do deserto, desde que a gente saiba qual é o detalhe que pode atrapalhar. Por exemplo, se molhar no período de frio, pode ser um grande problema, é só a gente proteger. A gente resolve isso fácil aí no cultivo. E com relação à temperatura, já tem outros detalhes que podem ser necessários, mas que também são possíveis de resolver. Então agora eu vou te mostrar mais alguns detalhes que eu comentei sobre essa preparação aqui para o replantio, nessa plantinha aqui. Deixa eu levar ela mais perto aí para você ver. Estou com uma faquinha aqui já para fazer essa parte. Olha só. Igual eu mostrei na outra planta aqui, eu já tinha limpado todas essas raízes aqui mais fininhas. E aqui embaixo ainda tem um tanto de substrato aqui. Eu já passei uma água, mas ainda está um pouquinho sujo. Quanto mais limpo ficar, melhor. Eu não vou correr o risco de encontrar às vezes alguma raiz aqui que possa estar apodrecendo, que está mais sequinha. E algumas raízes como essa daqui, que ela está muito enrolada, outras bagunças iguais a essa daqui, eu vou aos poucos soltando aqui e fazendo essa limpeza manual mesmo, tranquilo, com calma. Tem gente que gosta de fazer tricô ou crochê, né? Aqui no caso eu gasto esse tempo fazendo essa limpeza com calma aqui.
E essa parte de cortar essas raízes aqui em cima é bem simples, a gente só vem aqui e vai retirando. Aqui já foi uma embora. Eu vou tirar todas elas aqui, algumas eu consigo até mesmo puxar, arrancar ela mesmo. E vou fazendo essa limpeza. E a cordinha tá até aqui para ela ficar pendurada ali durante pelo menos uma semana, até ela tá pronta. Ela tá sequinha o suficiente para fazer esse replantio. E essa planta ela já ficou uma semana pendurada. Porque esse momento de desidratar, deixar as raízes mais desidratadas aqui, ajudam com que na hora que eu estiver mexendo nessas raízes, ela não vai quebrar com facilidade. Então até mesmo esse momento em que ela vai secando, ajuda muito a gente melhorar esse manuseio com a rosa do deserto. E agora vão ficar aqui esses pontinhos brancos, eu vou limpar, vou passar uma cola, vou fazer uma limpeza melhor. E depois eu termino com mais calma esse procedimento aqui. Então, já aproveitou para me contar aqui se você já fez aí o replantio de uma rosa do deserto grande, se ainda tem dificuldade nessa parte aí do replantio, aproveita, escreve aqui embaixo, conta para mim, curte o vídeo e até o próximo.